Gente, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre força de vontade é o que é. Se você não entende o que é a força de vontade, você simplesmente não consegue aplicar ou não ela na sua vida. O que eu sempre digo pra vocês? Primeiro, a gente tem que ter o conhecimento. Esse, inclusive, é a base de todo o meu trabalho, né? Então, primeiro você tem o conhecimento, depois você vai pra prática, trazendo a presença e aí você compartilha. Então, quando você chega pra mim e diz assim, e é o que a maioria das pessoas faz, tá, gente? A maioria das pessoas chega pra mim e diz assim, Deb, sabe o que acontece? Eu não tenho força de vontade. Eu não tenho força de vontade, isso é um negócio que não nasceu comigo, a força de vontade. Só que eu vou contar um negócio pra você, todo mundo tem força de vontade. Então, você tem, eu tenho, o Fábio tem, Buda tem, todo mundo tem. A grande questão é como que você usa essa força de vontade. Então, quando você diz assim pra mim, olha, eu não tenho força de vontade, você tá dizendo pra mim o seguinte, a tradução dessa frase é, eu tenho dificuldade de dizer não quando a minha boca quer dizer sim. Então, se você diz assim pra mim, eu não tenho força de vontade para emagrecer, o que você está dizendo pra mim é, eu tenho dificuldade em dizer não quando a minha boca quer dizer sim. Esse é o primeiro poder que compõe a força de vontade, que é o poder do eu não vou. Onde esse poder fica no nosso cérebro, gente? Porque a próxima vez que você disser, eu não tenho força de vontade, e que você lembrar que eu te falei, que você tá dizendo assim, eu tenho dificuldade de dizer não quando a minha boca quer dizer sim. Então você vai se lembrar que isso é o poder do eu não vou. E esse poder, ele tá aqui, do lado direito do nosso cérebro. Então quando você diz isso, quando você tem essa dificuldade de dizer não quando a sua boca quer dizer sim, de você dizer não quando o seu estômago fala assim, ai, nossa, meu Deus, eu queria tanto um brigadeiro, não sei o quê. Quando você tem essa dificuldade, é o poder do eu não vou. Ele tá aqui do lado direito do nosso cérebro. Quando você faz aquilo que tem que ser feito, independentemente de ser legal, primeiro significa que você é adulto. Olha que beleza! Significa que você cresceu. Significa que você não é mais uma criança. E segundo, você tá usando o seu poder do eu vou. O poder do eu vou, ele fica aqui, do lado esquerdo do nosso cérebro. Então, aqui a gente tem o eu não vou, que é quando eu falo, eu não tenho força de vontade para emagrecer. E, na verdade, você tá me dizendo, eu tenho dificuldade em dizer não quando a minha boca diz sim. A gente tem o poder do eu vou, que é quando você faz aquilo que tem que ser feito, independentemente de ser legal. Tem muita gente que me escreve e fala assim, mas é porque eu acho tão chato, né, ter que trabalhar, porque meu trabalho, não sei o que. Gente, o trabalho, ele não é legal pra todo mundo. Não é legal todos os dias. Então, num dia que você tá muito zoada, que nem hoje, eu tô muito zoada. Eu atendi a manhã inteira. Por quê? Porque eu estou num ponto que, eu não precisei desmarcar minha agenda, mas eu estou cansada. Parece que um trator passou em cima de mim. Porém, eu tenho meu compromisso. Então, eu faço aquilo que tem que ser feito, independentemente de hoje estar legal ou não pra mim. Eu amo atender, eu amo dar aula, mas hoje não tá bacana, mas eu vou. Isso se chama disciplina. A gente fazer aquilo que tem que ser feito, independente de ser legal ou não. E aí você tem o terceiro poder que compõe a força de vontade, que é o poder do eu quero. Gente, o poder do eu quero, não existe, olha, sério, não existe nada mais libertador do que a gente falar eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Não tem nada mais libertador do que a gente falar eu quero. Então, quando você fala assim pra mim, eu quero emagrecer. Quando você fala isso, você tá aqui, usando o seu córtex pré-frontal. Então, lembra? Eu não vou, eu vou e eu quero. Então, quando você fala eu quero, você tá lembrando daquilo que você realmente quer. Você tá lembrando dos seus motivos. Então, quando você diz pra mim assim, eu quero emagrecer, beleza. Qual é o motivo? Quando você usa esse poder do eu quero, quando você faz isso, você tá usando o seu córtex pré-frontal e você está se conectando com o seu porquê. E pra você exercitar o seu, e eu não estou falando da força de vontade agora, tá? Pra você exercitar o seu autocontrole, que é uma coisa diferente da força de vontade, você precisa do eu quero. O autocontrole, ele é uma força de caráter. Não encha a boca pra dizer pra mim que você não tem autocontrole, porque autocontrole todo mundo tem. O autocontrole é uma força, a gente tem intervenções pra poder melhorar o autocontrole. O autocontrole é como um músculo. Então imagina que você vai pra academia. Se você vai pra academia 3 vezes por semana, você fica muito mais forte do que se você vai pra academia uma vez por semana. Então, se você exercita o seu autocontrole uma vez por semana, você vai demorar muito mais pra ter um autocontrole aceitável do que aquela pessoa que tá ali, todo dia. Não, cara, hoje eu vou exercitar meu autocontrole, hoje eu vou exercitar meu autocontrole. E o autocontrole, junto com a força de vontade, eles fazem uma explosão de realização. Então, para você ter uma força de vontade que é adequada, você precisa cultivar os 3 poderes.
ela é composta de 3 poderes. É tipo Brasília, Praça dos 3 Poderes. Você precisa ter os 3 poderes. Então, todo mundo tem força de vontade. Porém, quem tem maior controle da atenção, quem tem maior controle das emoções e quem tem maior controle das atitudes, sai muito mais na frente do que todas as outras pessoas. Não adianta você dizer pra mim, ai, nossa, eu tô muito triste, eu tô 9 quilos acima do meu peso, mas eu não sei o que fazer. Eu estou te dizendo o que você precisa fazer. Você precisa ter atenção plena. Você precisa olhar para aquilo que você tá fazendo. Você precisa efetivamente decidir o que você tá fazendo para emagrecer. E outra, você precisa estar conectado com o seu motivo. Que quando você trabalha o seu eu quero, e para você trabalhar isso na sua força de vontade, você precisa estar conectado com o seu motivo. Então, antes de qualquer coisa, se a gente tá falando aqui de emagrecimento, o que você vai falar para mim? Por que eu quero emagrecer? Então, se você tá aqui, provavelmente você veio pelo título, né? Não use a força de vontade para emagrecer. Então, se você veio aqui por causa disso, provavelmente você tá querendo emagrecer. Então, por que você quer emagrecer? A principal tarefa do nosso córtex pré-frontal, ou seja, essa parte do cérebro que é responsável pelo eu quero, é predispor o seu cérebro a fazer aquilo que é mais difícil. A nossa tendência é sempre a gente ir pelo caminho mais fácil. Então, entre você tá no processo de emagrecimento, né? Então, você tá lá e você tá lá na sua abstinência, né, do chocolate, abstinência do doce, abstinência do açúcar. O que é mais fácil? É você dizer sim pro chocolate ou você dizer não e falar, não, cara, eu vou na academia, eu vou no hortifruti, eu vou cozinhar aqui meu negócio, vou fazer um brigadeiro de banana, sei lá o que você vai fazer. Mas o que é mais fácil? Mais fácil é você dizer sim pro chocolate, porque vai te dar um alívio imediato. Você tá ali no seu processo de emagrecimento. E aí você tá pensando, cara, eu quero falar sim pra esse chocolate, eu preciso comer esse chocolate vai me ajudar, esse chocolate vai me aliviar. Qual é a função do córtex pré-frontal? Ou seja, qual é a função desse eu quero? É trazer pra sua memória os motivos pelos quais você prefere a salada. Os motivos pelos quais você prefere a batata doce. Os motivos pelos quais você prefere a comida de verdade, em vez de você comer uma barra de chocolate. Então, esse poder do eu quero, a gente precisa trabalhar. A gente precisa externalizar o que você quer, quais são os seus motivos. E a primeira regra, a primeira e única, na verdade, regra dessa força de vontade, é o que Sócrates disse. Conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhece, você não vai saber o que você quer. Você não vai saber o seu eu vou e você não vai saber o seu eu não vou. É simples assim. Então, o autocontrole, ele é maravilhoso. O autocontrole, ele é uma força. Mas a autoconsciência, ela é melhor ainda. A autoconsciência é a capacidade que a gente tem de se dar conta daquilo que a gente está fazendo, no momento que a gente faz e de compreender por que a gente faz. Então, quando você se conhece, você realmente é capaz de ter autoconsciência. Sem autoconsciência, autocontrole é inútil. Força de vontade não existe. Se eu tô dizendo pra vocês que a força de vontade ela é composta de 3 poderes, eu vou, eu não vou e eu quero, e você não tem autoconsciência, ou seja, você não tem essa capacidade de se dar conta do que você tá fazendo naquele momento e compreender por que você tá fazendo aquilo, força de vontade no seu caso não existe. Então é por isso que a gente não pode depender só dela, porque o processo de autoconhecimento ele é contínuo. Tem gente que se conhece 0, tem gente que se conhece 3, 5, 10, mas o processo de autodesenvolvimento e de conhecimento, ele é contínuo. Então não dá pra depender só da força de vontade, porque ela é um recurso que é esgotável. Diferente do autocontrole, que é um músculo e que você trabalha, e que você trabalha, e que você trabalha, e que quando você consegue realmente colocar esse músculo trabalhando por você, as coisas elas ficam muito mais fáceis. Agora, a força de vontade, ela é um recurso que ela esgota. A gente acorda com o tanque cheio. Esse tanque, ele vai esvaziando ao longo do dia a cada desafio que você tem. Mas por que a maioria das pessoas tem o problema de querer apavorar na comida à noite? Porque se você só depende da sua força de vontade, você gastou a sua força de vontade inteirinha ao longo do dia, chega à noite, sabe o que você faz? Licença moral. Ai, gente, como eu fui maravilhosa o dia inteiro, eu mereço comer um chocolate, eu mereço comer um brigadeiro, eu mereço comer uma panela de arroz com feijão.